A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Louvado seja Deus! Damos seguimento agora à genealogia até o capítulo de número 5. Antes de adentrarmos ao capítulo de número 7, quero fazer aqui um breve resumo do que vimos no capítulo de número 6, no áudio do qual nós ouvimos no dia de ontem. Amados, no último áudio falamos sobre a tribo e descendência de Levi. Destacamos os principais pontos de uma genealogia tão importante, que foi composta de personagens relevantes, outros nem tanto. Ouvimos também que Levi teve 3 filhos, que foram 3 clãs. Quando referimos a clãs, é que os 3 eram da tribo de Levi. No entanto, de cada um deles formaram-se outras famílias. Foram eles Coate, Gerson e Merari. Eles desempenhavam as funções sacerdotais e levíticas, onde também mostrando para os irmãos a diferença de uma para outra. Ainda falamos sobre a cidade dos levitas. Já que eles não tinham direito à herança das terras, o Senhor repartiu porções da terra pelas outras tribos, para que eles pudessem viver de forma digna e servir no ofício da obra de Deus. O nosso pastor Heber irá agora colocar um mapa da distribuição das cidades levíticas para melhor compreensão visual dos nossos ouvintes. Pois bem, após este breve resumo, vamos tratar agora do assunto destacado aqui no capítulo de número 7, que pode ser encontrado referência em Gênesis capítulo 46 e Números capítulo 26. Ao longo de tudo que vamos falar, esses 2 textos podem destacar informações que constam aqui também no livro de Crônicas. Bom, nós vamos falar sobre as tribos à margem ocidental do Jordão. As tribos aqui destacadas serão tratadas de maneira breve, diferente da tribo de Levi no capítulo 6, do qual ocupou todo um capítulo para falar apenas de uma das tribos. À exceção a Benjamim, todas as outras pertenciam ao antigo Reino do Norte, reino naquela época da divisão entre reinos do Norte e Sul. E assim como no capítulo de número 5, são descritas as histórias e a geografia daquelas partes da terra prometida, que na época do cronista não eram mais israelitas. Aqui no capítulo 7 será igualmente. O cronista procura reter um sentimento de união de todas as tribos de Israel. Essas tribos não existiam mais. Ainda assim, elas foram incorporadas à tribo de Judá, pouco a pouco, algumas delas. Porém, ainda tinham os seus remanescentes que davam seguimentos à linhagem tribal. Parece que as esperanças do cronista em relação à união futura dependia da aceitação por parte de Israel dos propósitos de Deus para a linhagem de Davi e a centralidade do culto do templo. Pois, mais tarde no próprio livro, as ações conjuntas também aparecem em apoio ao reino de Davi, no capítulo 12, e nos preparativos para o templo de Salomão, no capítulo de número 27. Vamos iniciar falando sobre a genealogia e a tribo de Isacar, que vai do versículo 1 ao versículo de número 5. Leiamos com os irmãos, o versículo 1. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola e Puva, Jesube e Sirom, 4. Os irmãos dão continuidade. Pois bem, aqui essa genealogia segue conforme Gênesis, capítulo de número 46, como também em Números, capítulo 26. No entanto, apesar de seguir, depois desse início, somente os descendentes de Tola são relacionados. Isso talvez nos remeta à importância que esse personagem possuía. Afinal de contas, Tola liderou o povo de Deus por 23 anos, sendo juiz de Israel. O líder da tribo de Isacar, que serviu a Davi, ou melhor dizendo, nos tempos de Davi, foi Urim, filho de Micael, como destaca o versículo de número 27 de 1 Crônicas. Podemos também fazer uma ligação entre Micael, aqui destacado no capítulo 27, e Micael, destacado no versículo de número 3 do capítulo 7 que estamos lendo. Esta referência a Davi sugere que a lista tribal procurava apontá-lo como a pessoa que realmente uniu Israel. Obviamente, a lista ela é incompleta, visto que todo o versículo destacam 5.
E isso é mais que a soma daqueles versículos 2 e 4. No versículo 3, deve incluir Isarias, assim como os seus 4 filhos. Sua família parece ter sido pelo menos uma das maiores de Israel, assim como refere o versículo de número 4, quando ele nos diz: eles tinham muitas mulheres e filhos. Passamos agora à genealogia e a tribo de Benjamim. Essa nós teremos um tempo maior dedicado a ela no próximo capítulo. Mas aqui vai referir a tribo de Benjamim do versículo de número 6 ao versículo de número 12, ali a parte A do versículo. Estes nomes benjamitas provavelmente são tirados da mesma lista de recenseamento militar no versículo de 1 a 5. Os números repetidos dos homens valentes com apenas um contato mínimo com Gênesis 46, ou números, como já dissemos, que são as duas referências. Se assim, eles provavelmente são de origem davídica e são de um caráter diverso dos dados geográficos sobre Benjamim e a genealogia de Saul, que vamos ver no capítulo de número 8. Se o recenseamento foi baseado na Assembleia de Davi em Hebrom, a maior parte dos benjamitas ainda eram tão leais à casa de Saul, explicando dessa maneira o pequeno número de clãs de benjamitas encontrados aqui. Aqui em comparação com textos mais antigos, obviamente que nós estamos se referindo a isso. A genealogia é regular nas estruturas, lista os descendentes de Bela, Beque, Jadiel, na ordem dos versículos, os sufistas, upitas, Supim e Upim, também no versículo de número 12. Aparecem em formas um pouco diferentes de Gênesis capítulo 46. E também pode ser os mesmos Cefufa e Urão de 1 Crônicas capítulo 8, versículo 5. Bom, sobre a tribo de Benjamim, falaremos mais especificamente no próximo capítulo. Vamos então à tribo de Dan. Sim, parece curioso, né? Mas a tribo de Dan, ela tem um aparecimento, um destaque muito sutil, apenas na parte B do versículo 12. Bom, em favor disso, nota-se que Dan segue sempre Benjamim, tanto em Gênesis, em Números e aqui em Crônicas. Podemos também ver no versículo 13 a tribo de Naftali, outra participação também curta, só que agora do versículo 13, o versículo completo. Os 4 clãs principais de Naftali aparecem exatamente como em Gênesis 46 e em Números também, como a exceção de Salum, que está no lugar de Silém. Seu vizinho Zebulon é excluído totalmente, embora com base na ordem dos textos mais antigos, ele pode aparecer apenas após Isacar. Bila era uma das concubinas de Jacó, como podemos ver aqui no próprio versículo de número 13. Depois disso, nós vamos para a meia tribo de Manassés. Já falamos da primeira meia parte de Manassés e agora vamos para a segunda, né? Pois bem, a meia tribo de Manassés, que vai do versículo de número 14 ao versículo de número 19, essa genealogia de Manassés está em certa desordem e só pode ser reconstruída com a ajuda de números, que nós já destacamos ser uma das nossas bases de informação. Assim também como em Josué capítulo 17. Mesmo assim, a relação entre Maquir, pai de Gileade, e os outros clãs continua um pouco incerta. O ancestral de Asriel, no versículo 14, aparentemente era um dos descendentes de Gileade. Contudo, o interesse real aqui está em sua mãe, ou esposa, estrangeira. Esses casamentos mistos, nós vemos destacando ele ao longo de vários capítulos, porque eles foram considerados ilegais por Esdras e Neemias. No entanto, nós vemos que ao longo da história, Deus foi permitindo muito desses casamentos. Alguns desses casamentos, inclusive, com propósitos diante de Deus. Outra questão aqui também que vale destacar está no versículo 15 e versículo 16, pois Maca parece ser esposa no versículo 16, mas no versículo 15 parece ser irmã de Maqui. Mas irmã provavelmente tem um sentido mais de parente do que de algo mais específico de literalmente irmã. Até porque não havia muito essa coisa de diferenciação entre
qual o papel de cada um dentro das famílias. Maaca parece ser esposa no versículo 16 e irmã no versículo 15 de Maqui. Mas irmã provavelmente tem um sentido mais de parente do que de algo mais específico. O mesmo pode valer também para Ramolequete, no versículo 18. Os uspitas e supitas, no versículo 15, provavelmente eram parentes de Maaca, visto que estas tribos não são atribuídas a Manassés em nenhuma outra passagem. Zelofeade, no versículo 15, um descendente de Efé e Semida, eram outros clãs dentro da tribo. Tais foram os filhos de Gileade, demonstram ser uma frase conclusiva. No versículo 17, na parte B, encontramos a seguinte frase: tais foram os filhos de Gileade. Esta frase demonstra mais um sentido de conclusão ao capítulo ou, quem sabe, a toda a genealogia. Então, ela pode se referir aos versículos 16 e 17 ou à tribo como um todo até aquele ponto. Em qualquer caso, os versículos 18 e 19 parecem ser um complemento. Bom, chegamos também agora à tribo e genealogia de Efraim, que vai do versículo de número 20 ao versículo de número 29. Esta é uma genealogia em duas partes, do versículo 20 ao 21 e 25 ao 27. A primeira parte da genealogia tem uma estrutura exclusiva de crônicas, na qual os irmãos Sutela, Bered e Taate são dispostos em uma relação vertical, assim como foi a genealogia dos coatitas. Se isso se aplica a Alures nesta genealogia, neste momento é impossível dizer. A segunda parte fornece a genealogia de Josué, no versículo 27. Embora mencionado somente aqui em Crônicas, o seu nome é consistente e com ênfase das genealogias na conquista e ocupação da terra prometida, bem como também, posteriormente, a conclusão da tarefa dada a Davi. O episódio triste, neste capítulo, fica por conta ali a partir do versículo de número 21, que possivelmente se refere a um período da conquista ou a algum incidente posterior na colonização de Canaã. Leiamos o versículo de número 21. E o seu filho Zadade, e o seu filho Sutela, e Ezé, e Eliade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pois bem, por que acreditamos que isso é um evento posterior à colonização de Canaã? Por duas razões. Desceram, no versículo 21, afinal de contas, é inadequado para uma viagem do Egito até chegar em Canaã a expressão desceram. Vou até pedir para o pastor Hebe colocar um outro mapa para que os irmãos percebam isso. E a construção das duas Bet-Eron, no versículo 24, é uma atividade natural para um clã já residente na área. Gate pode ser Gitaim e não a famosa cidade da Palestina, como está lá em 2 Samuel, capítulo 4. Visto que a última ficava mais perto de Bet-Eron, mais uma incursão efraimita. De qualquer forma, as duas localidades é bastante provável também. Ezé e Eliade, no versículo 21, são de relacionamentos incertos com as genealogias enquanto Efraim. Em nossa interpretação, deve ser um descendente posterior do filho de José. O nome Beraias tem em hebraico um som parecido com a da palavra para desastre, tribulação ou desgraça. O versículo 28 e 29 nos detalha a geografia que diz respeito a Efraim e Manassés, como indicado pelos filhos de José. Embora o material seja vagamente baseado em parte de Josué capítulo 16 e 17, a inclusão de antigas cidades cananitas, como Gezé, Megido, implica sua submissão à soberania israelita em relação a Davi. Para finalizarmos, temos a tribo de Assé. A tribo de Assé, ela vai ser descrita a partir do versículo de número 30 e vai até o versículo de número 40. Esses nomes estão baseados em uma lista de recenseamento militar, como destaca o versículo 40,
combinados com os nomes dos clãs básicos, encontrados também ali em Gênesis e em Números. Como no caso de Isacar, somente um clã, Beraias, está completo. A genealogia tem vários padrões simétricos e é estruturada em torno de 2 descendentes. Por sua vez, tiveram 4 descendentes cada, a saber, Eber e seu descendente Elem. Já que Eren provavelmente é a mesma coisa de que Otão, no versículo 32, e Sumer, no versículo 32, é a mesma coisa que Samer, no versículo 34, então temos um descendente de cada um dos filhos de Eber, como ocorre também no versículos 33 a 35, em relação às outras genealogias. Os primeiros 2 tiveram cada um 3 filhos. Supondo-se que Ai é realmente seu irmão, o outro descendente de Elen ocorre nos versículos 36 a 39, possivelmente em um padrão regular baseado nos nomes do versículo de número 35. Zofá claramente reaparece no versículo de número 36. E o mesmo pode ser aplicado a Inã e Irã, sendo a mesma coisa. Sheles e Silza, no versículo 37. Amal e Ula, no versículo 35. Itran, no versículo 37, também parece ser o mesmo que Jefté, no versículo 38. Alguns dos nomes parecem estar relacionados com a parte sul do monte de Efraim, na região onde a jumenta de Saul se perdeu, lá em 1 Samuel, capítulo de número 9. Isso pode explicar a inclusão de Asser depois de Efraim, que é uma ordem diferente de como está lá em 1 Crônicas, capítulo 2. Mas sua importância para uma tribo que estava, por outro lado, localizada na Galileia Ocidental, parece ainda um pouco incerto. Pois bem, chegamos aqui ao fim do capítulo de número 7, com as genealogias de algumas tribos, das quais ficavam localizadas ali na mais a região, ou melhor dizendo, na antiga região das tribos do norte. Apenas as suas linhagens de descendência. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo áudio.